Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Quantas semanas? 3 semanas de jejum. Nenhuma coisa desejável eu comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês estava eu à borda do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com um ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como de um berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Os olhos eram como tochas de fogo, e os braços e os pés como o brilho do bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Ou seja, ele desfaleceu, ele caiu. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez com que eu me levantasse, e tremendo sobre os joelhos e sobre as palmas da mão, me coloquei em pé, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Ou seja, um mensageiro, um anjo. 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, ou seja, uma potestade, um demônio poderoso que age sobre territórios específicos, né? Continuando, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias muito distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. E eis que um que tinha a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e eu não consigo reter força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Pois quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Então tornou a tocar-me um que tinha a semelhança de um homem, e me consolou. E disse: não temas, homem muito amado. Olha o detalhe: paz seja contigo. Preste atenção nessa saudação. Sê forte e tem muito bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ainda disse ele: sabes porque eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas.
E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, outro demônio. Contudo, eu te declararei o que está gravado na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra eles, senão Miguel, o vosso príncipe. Amém? Até aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós lemos a Tua santa palavra, e depois de termos adorado o Teu nome por meio dos cânticos, dos louvores, e termos alegrado o nosso coração, pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai, abrir a nossa mente, nosso entendimento para compreender os Teus desígnios, Senhor. Portanto, eu te peço, unge, usa o pregador e faça dele o Teu instrumento nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Veja só, esse texto é um texto profético, apocalíptico, né? É um texto que traz muitas revelações de coisas futuras. No tempo que Daniel teve esta visão, ele foi orientado de que estas visões, ou esta visão específica, se referia a um tempo muito distante, que é o tempo que estamos vivendo agora. Mas não é minha intenção entrar por esse viés hoje teológico, apocalíptico, escatológico, mesmo porque eu não sou a pessoa mais indicada, não sou especialista nesse assunto, né? Não sou um teólogo de escatologia. Mas eu quero trazer uma interpretação deste texto, contextualizado para a situação que nós estamos vivendo aqui, nesta campanha maravilhosa, nessas 21 semanas. Então nós vamos aplicar esse ensinamento, esses princípios, à nossa vida prática, à nossa vida cotidiana, ao nosso viver rotineiro, para que possamos experimentar realmente o agir de Deus na nossa vida e na nossa família. Então nós queremos levar você a perseverar, através do estudo, meditação nesse texto, perseverar ainda, continuar buscando em oração pela tua família, porque Deus está agindo, mesmo quando nós ainda não vemos mudanças. Tenha certeza disso. Nós vivemos em uma geração do imediatismo. Se a internet demora alguns segundos, já ficamos impacientes. Se lançam algum aparelho aí, um smartphone um pouco mais veloz, mais tecnológico, as pessoas saem correndo loucos para adquirir, para trocar, porque querem algo com mais capacidade, mais memória, mais velocidade, né? Quando há algum evento em que falta a internet, Deus nos acuda. Quando há algum problema de rede, ou problema de operadora, ou quando acontece algum acidente aí com fios, então a pessoa entra em pânico, desespero. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Até nós, assim, temos um pouco mais de idade, chegamos até a nos esquecer como era o mundo antes da internet, né? De ter essa facilidade toda. E não tínhamos tanto estresse, né? Mas hoje em dia, se a internet demora alguns segundos, já ficamos impacientes, alguns entram em crise de ansiedade. Se um pedido demora para chegar, nós reclamamos, né? Entramos lá no iFood, nos aplicativos de comida, pedimos, meu Deus, vai demorar meia hora para chegar. O quê? 15 minutos para vir o lanche? Que é isso? Quando começou a prática aí dos iFood, né? Eu lembro que tinha lanche que demorava 3, 4 horas para vir, né? Agora demora 30 minutos, já entramos em desespero. Ou Mercado Livre ou qualquer outra compra aí que demora 2, 3 dias para chegar, já estamos reclamando, né? Infelizmente, muitas pessoas levam essa mentalidade do imediatismo para a vida espiritual. Muitas pessoas começam a campanha das 21 semanas de Daniel, oram por uma semana, talvez 15 dias, até mesmo um mês, e as coisas não mudam, não acontecem, pelo contrário, às vezes piora, e já começam a pensar, será que Deus realmente me ouviu? Será que Ele atendeu a minha oração? Será que Ele se importa comigo? Daniel passou por isso. Ele entrou num propósito de jejum, propósito de 3 semanas de jejum, e não era apenas passar fome, né?
era oração constante mesmo. E enquanto ele estava jejuando, orando e buscando ao Senhor naquela batalha, não havia uma resposta visível. Ele não via nada acontecendo. Mas no mundo espiritual, uma guerra estava sendo travada. O que Daniel não conseguia enxergar era justamente o mais importante. No mundo espiritual, no mundo invisível, uma batalha tremenda estava acontecendo. Talvez muitas famílias estejam vivendo isso hoje. Talvez você esteja buscando, orando, já colocou o nome dos familiares ali naquele baúzinho ali, naquele negócio ali, como é o nome disso? É tambor, barril, né? Esse negocinho redondinho aqui. Ali, colocou ali o nome dos familiares, porque é o nosso ponto de contato, né? A fé, ela precisa de um ponto de contato, não que esse barrilzinho, ele tenha um poder mágico. Não, continua sendo um barril, um tonel, para fazer conservas, para conservar, né? Pepino, azeitona, alguns usam para conservar vinho, mas ele não tem nenhum poder mágico, mas é o ponto de contato. O pastor criou uma maneira de que nós possamos realmente tocar em algo. E ali nós colocamos o nome dos nossos familiares e nos comprometemos a orar por 21 terças-feiras. 21 semanas buscando a Deus, clamando ao Senhor. Daniel também fez esse propósito. Não havia resposta visível, mas o céu estava em guerra. Talvez, mulher, o seu marido ainda não mudou. Pelo contrário, até piorou, virou a casqueira. Talvez, pais, o seu filho continue longe de casa ou longe de vocês. Talvez você, cônjuge, seu casamento continua difícil, cada vez pior. O relacionamento já não existe, contato, conversa, acabou. Talvez você, pai de família, mantenedor da casa, ou mulher, esteja vivenciando um momento de dificuldade financeira como nunca viveu, e começou a campanha buscando a melhoria financeira da sua família, e as coisas parecem que não mudam, continuam apertadas. Talvez você esteja fazendo esta campanha por causa de uma enfermidade, de um ente querido, ou talvez de você mesmo. E você ora, você vem, você batalha, você confia, mas lá permanece a enfermidade. Mas eu quero que você entenda, Deus te diz hoje, meu irmão, minha irmã, não pare de lutar. A guerra continua e Deus está dizendo, mas eu estou trabalhando por você. Permaneça, persevere. Nós temos alguns ensinamentos nesse texto. Eu vou trazer alguns aqui bem rapidamente por causa do horário. Daqui a pouco nós vamos fazer um grande clamor aqui pelas famílias. Mas o primeiro ensinamento que eu posso destacar aqui é que existe uma guerra invisível sobre as famílias. Eu estava vendo o meu filho, ele vai fazer 18 anos daqui a 2 meses, né? Nós conseguimos, né, segurá-lo. Passou a fase da adolescência, né, ali difícil, mas permaneceu, graças a Deus. O medo é que começa a chegar numa certa idade da adolescência, começa a querer abrir as asas, né, criar crista, e começa a achar que é o senhor de si mesmo. Ainda mais quando ele cresce mais que o pai, fica mais forte que o pai, e é campeão de luta ainda. Então, mas não, ali no joelho nós oramos e tal. E recentemente ele foi para a faculdade à noite, e aí eu comecei a ver as pessoas que estão lá, o que fazem, o convívio, né? Ele é um dos mais novinhos na sala, tem ele mais 1 ou 2 pessoas só com 17 anos. Os demais são todos mais velhos, né? Geralmente quem estuda à noite são pessoas um pouco mais velhas, que trabalham o dia todo.
E eu comecei a ver que era complicado, comecei a levar todo dia para a faculdade, ir buscar, daqui a pouco ele não queria mais que eu buscasse. Não, deixa eu voltar de ônibus com os meus amigos. Aí o Senhor Deus falou assim: agora entre num propósito por ele, na guerra. Eu falei com a minha esposa e entrei de cabeça num propósito pesado por ele. Graças a Deus, né? Está uma bênção, está melhor do que eu esperava, né? Mas não é porque está bem que eu vou parar com isso. Principalmente por ser filho de pastor, né? Filho dos pastores, dos obreiros, a gente passa a maior luta, gente. Que as pessoas acham que o filho da gente tem que ser pastor, tem que ser perfeito, né? E não é verdade. São pessoas normais, comuns, seres humanos que talvez nem receberam chamado nenhum, talvez não ainda, mas são adolescentes, são crianças comuns, mas estão num mundo contaminado, corrompido. E o que fazer? Não dá para guardar embaixo das asas para sempre. Eu não posso mais guardar meu filho embaixo da minha asa e querer controlá-lo. Não tem como, não é, pastor Alcemar? Eles vão. Pastor Celso, pastora Miriam, que o digam, né? Mas o que fazer então? Seguir os exemplos da palavra. Saber que existe uma guerra espiritual e o demônio está sedento por sangue, e o sangue dos nossos filhos, da nossa família. O demônio odeia a família. O padrão de família conservadora ou conservada na palavra dá tremores, dá arrepios no diabo. Ele se apavora de medo disso. Porque uma família unida em Cristo, ela batalha, ela guerreia, ela luta e vence. E ele não pode tocar numa família que está unida em oração. Então o capítulo 10 de Daniel nos mostra algo extraordinário. Enquanto ele dobrava os joelhos e orava pela nação de Israel, que estava cativa em Babilônia, e por lá ficou 70 anos, ele orava pedindo a libertação do seu povo, o retorno para a terra prometida, para Jerusalém, para a reconstrução da cidade, reconstrução do templo, para a volta do culto ao Deus eterno. Nada acontecia. Uma batalha espiritual estava acontecendo, até que apareceu um anjo, um enviado, um mensageiro de Deus. E ele fala para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou teu coração a buscar ao Senhor, e isso é para você, irmão, para você, irmã, desde o primeiro dia desta campanha, dia 12 de maio, se não me engano, em que você começou a aplicar o teu coração a buscar o Senhor pela tua família, em que você colocou ali o pedido, o nome deles dentro do barrilzinho, desde o primeiro momento de oração, o Senhor ouviu a tua oração. E ele falou para Daniel: Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia, quando você disse: Senhor, eu estou entrando num propósito de 21 dias de jejum e oração pela minha terra, pela minha nação, pelo meu povo. Então o anjo diz assim: mas por 21 dias, talvez por 21 semanas, um principado, um demônio de uma categoria superior, que rege sobre nações. Você vê aqui: príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, príncipe da Ásia, são vários principados. Uma categoria superior de demônios, abaixo apenas do próprio Lúcifer, próprio Satanás. Ele falou assim: o príncipe do Irã, da Pérsia, me resistiu, impediu que eu viesse trazer a tua resposta. Quem traz a resposta às tuas orações são os mensageiros de Deus. Não é assim que nós lemos em Salmo 91? O Senhor dá ordem aos anjos dele para ministrarem ao nosso favor, ou seja, para nos trazerem a mensagem, a resposta, a bênção de Deus. E esse anjo foi enviado para trazer a resposta a Daniel sobre aquela situação, mas ele disse: o príncipe da Pérsia me resistiu. E esse príncipe da Pérsia era mais poderoso do que esse anjo mensageiro. Poderíamos até dizer que era o Gabriel.
Se não era ele, era algum parceiro dele da mesma categoria. Não era um homem, era uma força espiritual maligna influenciando aquele império da Babilônia, também chamado Mesopotâmia, também chamado depois Pérsia, antigamente Caldeia, Suméria, tudo ali naquela região entre rios, entre Eufrates e Tigre. Isso nos ensina uma grande verdade. Nem todo problema que a nossa família enfrenta, que nós enfrentamos, é emocional ou físico. Nem todo conflito é apenas financeiro. Nem toda crise é apenas falta de diálogo. Existe uma batalha espiritual tentando destruir os nossos lares. Hoje nós vemos as ideologias enfraquecendo famílias, vícios cada vez mais acessíveis. As pessoas negociam entorpecentes abertamente. Um dia desses eu até falei com minha esposa, mas será possível que ninguém vê isso? Ninguém percebe isso tão solto, tão livre? Talvez na região que você vive, nos arredores, ou lá no centro da cidade mesmo, o comércio livre, o uso indiscriminado livre. Os vícios estão muito fáceis, acessíveis. A pornografia destruindo casamentos. Os caras até dentro da igreja servindo a Deus e consultando a pornografia no maldito celular. Maldito quando é usado para isso. Ah, apareceu aqui, apareceu, mas por que você continuou mexendo com isso, vendo isso? Sujando a tua casa, contaminando a tua esposa, agredindo ao Senhor Deus. Você que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, agora se contamina com sujeira. Violência dentro dos lares, agressões cada vez piores. Agora não somente de pais contra os filhos, nós vemos até esposas agredindo maridos de formas terríveis, ou até filhos agredindo, e quando não menos, tirando a vida dos pais. Então a violência está generalizada, está de uma forma descontrolada. Filhos presos às telas como um vício, distantes do diálogo com os pais, com o resto da família, distantes da palavra do Senhor, e isso trazendo ansiedade, depressão, desesperança e desejo de autoextermínio. Esse é o nome agora que se dá a pessoa que tira a própria vida, né? Mudaram o termo agora para tentar ficar um pouco mais suave, não é mais suí, né? Agora é autoextermínio. Como se aliviasse o peso da coisa, mudando o nome. O inimigo sabe que destruindo a família, ele enfraquece a igreja, enfraquece a sociedade. Mas veja só, Deus continua procurando homens e mulheres que permaneçam em oração, homens e mulheres de adoração, guerreiros de Deus. E eis eles aqui nessa noite, aí do seu lado. Homens e mulheres tementes a Deus, que perseveram na oração pela sua família. Talvez você esteja pensando, pastor, parece que quanto mais eu oro, pior fica. O Daniel também podia ter pensado assim, mas Deus estava trabalhando, o Senhor estava agindo. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está trabalhando na sua família. Ele está agindo lá, de alguma forma ele está agindo, tenha certeza disso. Correndo contra o tempo aqui, o segundo ensinamento: Deus responde antes mesmo de vermos a resposta. O versículo 12 é uma das declarações mais consoladoras da palavra. Está escrito: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim hoje. Olha para você isso.
Quando você aplicou o teu coração a buscar, o Senhor ouviu e veio. Talvez hoje, nessa noite, Ele veio aqui para resolver essa situação na tua família, para mudar a história, né? Mudar a história. Aleluia. Quantos podem acreditar? Digo glória a Deus, aleluia. Quem recebe essa palavra, né? É uma promessa maravilhosa. Quando você ouve uma promessa da parte de Deus, você diz: eu recebo em nome de Jesus, é sobre mim essa bênção e sobre a minha casa. A resposta começou no primeiro dia. Lembra o primeiro dia que você veio nesta campanha? Talvez você não esteja aqui desde o início, você entrou na caminhada, mas lembra a primeira vez que você veio e falou assim: hoje eu vou começar a campanha. O pastor diz assim: venha tantas quantas vezes você puder, o máximo de vezes. Então você veio e falou: agora eu vou começar. Então desde aquele primeiro dia, da primeira oração que você fez pelo teu familiar, por você mesmo, Deus já ouviu a tua oração. A resposta já começou a vir naquele primeiro dia. Daniel só pôde ver a resposta, ver fisicamente, quando o anjo apareceu, depois de 21 dias. Muitas famílias vivem exatamente isso. Deus já começou a agir, mas ainda não chegou o momento de você enxergar com os teus olhos, mas vai chegar. Por exemplo, quando plantamos uma semente, por vários dias, ou depende da espécie, meses ou anos, né? Parece que nada acontece. Está lá a semente embaixo da terra, mas debaixo da terra, escondido dos olhos, aquilo está soltando raízes, e as raízes estão se firmando no solo, procurando veios d'água, descendo cada vez mais funda e prendendo as raízes. E se alguém arrancar aquela semente antes do tempo, porque acha que a semente não está frutificando, está morta, então essa pessoa jamais verá, talvez, a árvore frutífera que vai nascer. Você sabe que o pinheiro, né, ele demora, parece que 20 anos, né, para crescer, por aí, né, pastor Auro? Na altura para que possa dar fruto. Imagine se planta o pinhão, vê até um brotinho, mas nada acontece, você joga fora: esse aqui não presta. Então você deixou de no futuro poder comer daquele pinhão, aquele pinheiro. É assim na vida espiritual também, é assim a oração. Antes de aparecer o milagre em nossas vidas, Deus está preparando as raízes, está nos firmando no solo bem firmes, para que quando vierem as tempestades da vida, isso não nos abale, isso não nos afete. O terceiro ensinamento: o inimigo tenta nos fazer desistir antes da resposta chegar. O maior objetivo do diabo não é impedir Deus de agir. Isso ele não consegue. Pode até tentar, jamais. Não há nada, ninguém, criatura alguma no universo que se compara ao Senhor Deus. Deus está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Abaixo dele está a criação dele, todos, inclusive demônios, anjos e seres humanos e etc. Tudo é criação de Deus. Abaixo dele nada pode se equiparar ao eterno, nada. Mas o diabo tenta atrapalhar. Como ele não consegue impedir Deus, o objetivo dele é fazer com que você desista, para que você deixe de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Se você parar antes do tempo, você não vai experimentar o algo novo de Deus para a tua vida, para a tua família. O milagre está por vir. Pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser na última noite da campanha. Talvez alguém esteja dizendo hoje, na 11ª semana, pensando em abandonar a campanha, dizendo: não adianta nada, nada aconteceu, eu estou ouvindo mensagem após mensagem e nada aconteceu, vou parar. Mas Deus está te dizendo: continue, persevere. Daniel permaneceu firme, ele continuou e a resposta veio. O anjo trouxe. O quarto ensinamento: Deus fortalece quem persevera na presença dele. Quando Daniel viu a glória de Deus naqueles seres celestiais,
as forças dele se esvaíram. Ele tremeu e caiu. Mas Deus não deixou ele caído. O anjo tocou Daniel, depois tocou de novo, e novamente. Isso mostra que Deus fortalece aqueles que permanecem na presença dEle. Pode ser que haja aqui pessoas cansadas, talvez haja pais cansados, mães cansadas, avós cansados, líderes cansados. Mas Deus continua tocando nos seus servos e levantando-nos pela sua força. Talvez o que você precisa não é apenas uma resposta. Talvez você precise hoje é ser fortalecido. Porque Deus sabe que a vitória que Ele tem preparado para você exige esse preparo. Você tem que ter raiz, tem que estar firmado, para quando vier a bênção você possa suportar. E vai ser muito grande a bênção. Muito grande, né? Essa pessoa que está pensando aí, essa situação, tem prazo de validade. E o quinto ensinamento: a maior vitória é permanecer fiel a Deus. Daniel não recebeu apenas uma resposta, ele recebeu uma revelação de Deus. Às vezes Deus não muda primeiro a circunstância, Ele muda primeiro o nosso coração. E quando Ele muda o nosso coração, que é o centro da alma, das emoções, nós passamos a enfrentar as mesmas lutas, mas agora de outra maneira. Famílias fortes, e há muitas aqui, amém? Não são famílias isentas de problemas. Todas as famílias têm problemas. Famílias fortes são famílias que permanecem ajoelhadas, caminham de joelhos, orando, buscando. Ore com a sua família todos os dias, mesmo que por poucos minutos, na mesa do café da manhã, ou na mesa do jantar, ou antes de dormir. É aquele momento em que vocês conseguem raramente sentar-se na sala juntos, conversar um pouquinho. Orem juntos. Leiam a Bíblia regularmente em casa. Pais, ensinem os seus filhos a depender de Deus, antes que eles dependam das redes sociais. Peça perdão quando errar, e perdoe também rapidamente. Proteja o ambiente da sua casa daquilo que alimenta o pecado. Não deixe de interceder por um filho ou um familiar que está distante de Deus. Ele é que mais necessita. Daniel começou orando e terminou fortalecido. Ele descobriu que Deus ouviu ele desde o princípio, desde o primeiro dia. Mas havia uma batalha espiritual. Deus enviou o socorro. A vitória pertence ao Senhor. Talvez você tenha chegado aqui hoje pensando: a minha família não tem mais jeito, tudo acabou, pastor. Mas Deus te diz nessa noite: eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia em que você veio na campanha. Continue firme, não abandone esta campanha, não desista da sua família. Deus está te fortalecendo, meu irmão. Algo novo está acontecendo. Não desista, pai, mãe, do seu filho, da sua filha. Casais, não desistam do seu casamento. Não desista da sua casa. A batalha pode ser grande, mas o Deus que luta por você é infinitamente maior do que isso. Eu já ouvi o testemunho de 2 ou mais irmãs que oraram 20 anos pela salvação do marido. Uma delas, ela viu o marido se convertendo no último suspiro, no leito final, mas se converteu. E outra, o marido alcoólatra por muitos e muitos anos, tornou-se um pastor hoje e caminha junto com ela, uma pastora e o pastor junto. Um amigo meu, hoje também do ministério, só de outra denominação, né? Nós estudamos juntos no ITQ, muitos anos atrás. Ele era constantemente evangelizado pela sua mãe,
E não queria saber de nada. Nada. Mas no culto fúnebre da mãe dele, ele entregou a vida dele a Jesus. E depois se tornou um pastor. E é um ganhador de almas hoje, mas foi necessário a mãe dele falecer, porque ela em vida não conseguiu. Mas nada está perdido diante de Deus. Eu preguei nesse sábado passado sobre o Deus dos impossíveis, Deus das causas impossíveis. A batalha pode ser grande, irmão, mas o Deus que luta por você é infinitamente maior do que qualquer luta, qualquer batalha dessa. Nós vamos clamar nessa noite, como temos clamado durante toda essa campanha, e continuaremos a clamar até o fim dela. Estamos na metade da campanha, e vamos continuar, vamos orar, vamos ajudar você em oração, vamos orar uns pelos outros, e vamos clamar e ver a resposta de Deus. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!